atitudes basilares, atitudes fundamentais para a nossa vida. Esse é o nosso tema para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Temos sido abençoados por esta carta, continuaremos sendo edificados por ela nesta noite. E nós vamos focar hoje no capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Há uma série de orientações sobre como Timóteo deve se portar nesta carta. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, já no momento derradeiro da sua vida, numa prisão em Roma, condenado à morte, ele então passa essas orientações para Timóteo, que já desde jovem tinha sido treinado por Paulo para o ministério pastoral, não é? Timóteo andou, serviu com Paulo, o apóstolo, por muitos anos, mais do que uma década já se passou, quando ele escreve agora esta carta, por volta do ano 67 depois de Cristo. Timóteo havia sido enviado por ele para Éfeso, que seria hoje a região da Turquia. Paulo está preso em Roma, então a Itália hoje. E de lá Paulo escreve esta carta derradeira, e preocupado em passar para Timóteo, que está envolvido na liderança da igreja como pastor, que ele atente para a sua conduta, a sua convicção, atitudes basilares. Antes de irmos ao nosso verso, aos nossos versos para esta noite, vamos recordar um verso que destacamos como um verso-chave nesta carta, 2 Timóteo 1,7. Vamos dizer este verso juntos. Vamos memorizá-lo, vamos ministrar o nosso coração e ministrar ao nosso irmão, irmã, amigo, amiga que está aqui nesta noite. Então, juntos, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Muito interessante essa postura, esta atitude que Paulo passa para Timóteo e para nós, na verdade. Em Deus nós não temos razão, não devemos ter um espírito de covardia, mas precisamos entender, porque Paulo não está nos enviando em nome de Deus para uma valentia, pelo contrário, uma conduta de poder de Deus em nós, de amor e de equilíbrio. Então, uma postura de ação, mas no poder de Deus, no amor e equilíbrio. Nosso texto para esta noite, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Ouça a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus edificar sua vida, que ela edifique toda a igreja do Senhor aqui nesta noite. Diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Enquanto pensamos nesses versos desta noite, é relevante para um entendimento melhor recordarmos outros versos nesta carta de Paulo a Timóteo, versos que antecedem a estes. Vou ler em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, 2 Timóteo 1, 5. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, na introdução desta carta, não é? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você.
Então, há este legado na vida de Timóteo. Ele tem essa fé não fingida, mas que habitou antes na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. No capítulo 3, o verso 10, um pouco antes do texto nosso para esta noite, capítulo 3, no verso 10, o apóstolo Paulo coloca o seguinte para Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Primeiramente, você tem seguido de perto o meu ensino. E agora, temos em seguida, no verso 14, o texto nosso desta noite, recordando mais uma vez o texto, ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Quando se parte para uma viagem longa, especialmente internacional, você prepara uma boa mala, pensando no fato da viagem ser longa, o que é que você vai precisar, não é verdade? E a mala tem seu limite, não cabe muitas coisas, e você escolhe bem, pensa bem, tenta empacotar tudo direitinho para caber o máximo possível. E depois de ter feito tudo isto, você fica pensando: será que não vai faltar alguma coisa? Será que isso é suficiente? E aí você pensa: mas se eu tivesse uma segunda mala, uma possibilidade de levar uma segunda mala, eu acho que aí sim não faltaria nada, seria suficiente. Mas daqui a um pouco você olha para o lado e a sua esposa preparou as malas dela, mais ou menos 3, e ela diz que não é suficiente também. A experiência da vida é mais ou menos assim, não é? A suficiência parece que nunca chega em nada para nós. Há sempre uma falta. Inclusive no conhecimento humano. Ele sempre é carente. Ele sempre passa por reavaliação e mudança. Ele, inclusive, faz zigue-zague, ele diz uma coisa e daqui um pouco passa décadas e muda o pensamento e agora não é mais para cá, é para lá. E assim por diante, em todas as áreas da nossa vida, com relação aos nossos alvos, posses, a questão da suficiência não acontece, por isso que há sempre uma inquietude no coração humano, uma insatisfação, na verdade. Mas o que nós ouvimos aqui na palavra de Deus nesta noite, o apóstolo falando da própria palavra de Deus, ele vai nos apontar a verdade de que a palavra de Deus é suficiente. As Escrituras são suficientes. Há algo no nosso caminho, há algo diante de nós que é suficiente. Se nós vivemos neste mundo uma experiência de existência onde a insuficiência é comum, nós temos pelo menos algo que é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Lá no século XVI, quando surge o movimento da Reforma, e então esse movimento que tentou reformar a igreja chamada Católica Romana, mas a igreja Católica Romana não aceitou o grito, o brado de reforma, e então aí houve uma divisão, porque a igreja resistiu. A reforma queria o quê? O movimento da Reforma? Reformar a igreja à luz das Escrituras. Corrigir, tirar o que não devia estar ali, mudar o que precisava ser mudado à luz das Escrituras e olhando para as Escrituras somente. E por isso que entre os slogans, motos da reforma, há aquele que fala
somente as Escrituras. O que isto diz? Diz que as Escrituras são suficientes e basilares para a nossa fé, nosso caminhar com Deus. Agora, as Escrituras não são suficientes para o conhecimento científico, isto é, ela não é um livro exaustivo sobre ciência, e nem tem o objetivo de nos ensinar ciência. Inclusive, nós aprendemos muito com as pesquisas humanas, o conhecimento que Deus deu, a habilidade de conhecer, e daí por diante. E também as Escrituras, não estou dizendo que elas não falam verdades sobre o nosso universo, etc. Eu estou dizendo que elas não são um manual sobre ciência, e muito menos exaustivo sobre isto. E que não há conhecimento nesta área fora delas. E também as Escrituras não são exaustivas com relação a tudo que nós queremos saber, mesmo na questão de Deus e questões espirituais. E então, vira e mexe, alguém tem uma pergunta muito sensacional sobre algo misterioso. A Bíblia não tem intenção de nos dizer, por exemplo, exaustivamente quem Deus é. Aliás, como poderia se fazer isso, não é verdade? Seria impossível. A Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de João, que a Bíblia não tem nem mesmo o registro de tudo que Jesus Cristo fez. Assim conclui-se o Evangelho de João. Mas elas são suficientes em que sentido, então? Elas são suficientes em nos dar tudo o que nós precisamos para viver e andar com Deus neste mundo e para todo sempre. Aí não falta nada. As Escrituras são suficientes em relação a tudo que eu e você precisamos para andar com Deus nesta vida e para todo sempre. Realmente são suficientes. Elas são suficientes na sua vida? Uma pergunta que você precisa fazer. São realmente suficientes na sua vida? Como é que você tem pensado a palavra de Deus? Como é que você tem levado a palavra de Deus? Como é que você olha para a palavra de Deus? O que ela é para você realmente? Que convicção você tem na sua mente e coração? Que a palavra de Deus possa ser realmente suficiente na sua vida. Porque se não for, para onde você vai? Porque se não for, você vai andar em círculos, você andar errante. Você nunca conhecerá a suficiência também em relação à sua vida com Deus. E você vai experimentar um relacionamento com Deus e um buscar de Deus da mesma forma que eu experimento quando eu faço a minha mala para uma longa viagem. As Escrituras são suficientes. É a verdade que ela mesma nos diz sobre ela. E as Escrituras precisam ser suficientes na sua vida. Precisam ser suficientes na vida da igreja. No que a igreja é e faz. Porque elas são suficientes em revelação. Tudo que eu e você precisamos saber de Deus, do que Deus tem para nós, as Escrituras nos dão. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E os linguistas, quando lutam com a tradução e interpretação desse texto, ficam entre cada Escritura ou toda a Escritura. E há um peso muito grande em pensarmos mais em cada Escritura, e aí Paulo está dizendo que é toda, sim, mas então em cada ensino dela, de uma forma mais enfática e específica. E ele diz, é inspirada por Deus. E vamos lembrar esta palavra inspirada aqui, o que ela significa para nós. Nós usamos muito a palavra inspiração, nós usamos de uma forma mais corriqueira, quando falamos, por exemplo, de uma obra de arte, ou alguém teve uma ideia ali, chamamos de iluminada, uma solução, veio uma inspiração para ele, etc. O que nós queremos dizer com isto? Quando olhamos um quadro de um artista e dizemos, olha, ele teve uma inspiração, pintou esse quadro. Inspirado. No original,
A língua original das Escrituras do Novo Testamento, na verdade, literalmente, não seria inspirada, mas expirada. Literalmente. Não se traduziu por expirada, porque o inspirado ganhou esse sentido no português e parece se adequar melhor. Mas inspirar é o quê? É você colocar para dentro. E o que o texto está dizendo aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, isto é assoprada da boca de Deus. Toda a Escritura é expirada de Deus. Vem de Deus para nós. Na verdade, não é uma questão de que nós inspiramos. Isso deve acontecer em nossas vidas, mas o fato de que vem exatamente da boca de Deus. Então, como é que nós podemos conhecer a Deus? Nós não vamos conhecer a Deus através da especulação. Nenhum de nós pode usar metodologias humanas, científicas, para conhecer a Deus. O que nós conhecemos de Deus, só conhecemos, é possível conhecer, na medida em que Ele nos revela. Ele coloca para fora para nós, torna acessível a nós. Nenhum de nós poderia estudar Deus por si. Deixa eu pegar Deus aqui e vou dar uma examinada nele. Não há como fazer isto. É somente aquilo que Deus torna conhecido de si mesmo para nós. E Ele tem feito isso na história e nos deixado, então, na sua palavra tudo isto. Ele se revela a nós, Ele, então, nos dá a sua palavra para sabermos aquilo que precisamos saber sobre Ele para um direcionamento da nossa vida e da nossa vida com Ele. Então, as Escrituras não são compostas de uma obra humana. A Bíblia não é uma obra de homens. É muito interessante a dinâmica, quando nós lemos as Escrituras, a dinâmica de como Deus fez isso, como que Ele expirou a sua palavra. São tantos autores, através de tantos séculos, e encontramos um fio da meada em toda a Bíblia. Deus trabalhou levantando seres humanos, vasos humanos, trabalhou através deles para nos dar a palavra. Então, há uma ação de Deus dentro da limitação humana, conforme o jeito de cada um, mas no controle dele mesmo, para que nós, através de vasos humanos, conhecêssemos a verdade de Deus. É que o apóstolo Pedro ensina, por exemplo, nas suas cartas, particularmente na segunda carta, sobre homens movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui esses autores humanos que, na verdade, foram apenas ferramentas das mãos de Deus para nos dar a palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Meu irmão, quando você tomar a palavra de Deus na sua mão, quando você for convidado para estudar a palavra, quando você ouvir a pregação da palavra, lembre-se disto. Será que nós não estamos tratando a Bíblia com um valor menor? Será que você realmente olha para este livro e pensa, é inspirado por Deus? Não estamos falando do papel. Nós não estamos falando aqui uma bibliolatria, uma adoração de papel e colocar lá para ficar adorado. Ser adorado é ser um amuleto. Um dia viajei com um homem que não era crente, e aí conversando com ele, ele sabia que eu era pastor, e antes de sair ele abriu o porta-luvas do carro dele e mostrou para mim, lá dentro, uma Bíblia aberta. Eu sempre deixo aí. Você está aqui, precisa ter o entendimento da palavra de Deus. Enquanto o papel, nós podemos até rabiscar, anotar, para aprendermos melhor. E quando ficar bem velho, a gente compra outra. O importante é que estamos ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, mas nos aproximemos disto, com esta consciência. Damos muito mais valor para obras humanas. Toda a Escritura é inspirada. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo o que?
as sagradas letras. Desde criança você conhece as sagradas letras. E essa expressão se refere à palavra de Deus enquanto um instrumento de ensino na cultura judaica, como se ensinava às crianças. Mas veja que essas letras são sagradas, diz ele, são santas, porque é a palavra de Deus que é nos dada. Então, podemos conhecer a vontade de Deus para caminhar neste mundo? Sim, Deus revelou aquilo que nós precisamos para estarmos reconciliados com Ele, e aquilo que precisamos para andar e viver na vontade dEle, não está escondido, Deus revelou, tornou muito claro. Se há confusão é porque nós não buscamos. A Bíblia não vai responder, digo novamente, todas as minhas curiosidades e as suas. Não é um livro de curiosidades. A Bíblia vai falar aquilo que eu e você precisamos ouvir. Precisamos ver a Bíblia, então, como esta revelação. Deus revela, Ele levanta, não é, o véu e torna conhecido a sua verdade. As Escrituras são suficientes para você, meu irmão, minha irmã. Você vê nelas a revelação de Deus? Ou você está olhando para outro lugar, procurando, tateando, acho que Deus está ali, está naquilo. Eu ouvi o sujeito lá na televisão, ouvi. É a palavra de Deus. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Igreja aqui reunida, toda a Escritura é inspirada por Deus, é a revelação de Deus, e não há outra, é esta aí. Por isso, as Escrituras são suficientes, porque essa é simplesmente a voz de Deus, e por isso elas são suficientes como estabilidade na minha vida e na sua. Eu posso andar com a palavra de Deus a vida toda, e viver então na estabilidade da palavra de Deus. Ela é a referência e a base para o meu viver. É a referência plena e permanente. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, onde o ensino distorcido do evangelho estava entrando, ele fala sobre que ninguém pode mudar o que havia sido ensinado pelos apóstolos. Mesmo que um anjo do céu venha, diz ele, um anjo do céu, não do inferno, do céu, e diga algo diferente, ele é amaldiçoado, anátema, diante de Deus, porque ele não pode mudar. Se a palavra é a revelação, se as Escrituras são a revelação de Deus, são estáveis. É verdade no sentido pleno do termo. É verdade hoje, amanhã, é verdade daqui a 1000 anos. Então, a minha vida encontra nas Escrituras estabilidade, porque elas são suficientes, como voz de Deus, verdade de Deus, para minha referência. São plenas, eu não preciso mais nada. Deus não fez aí uma revelação incompleta, imperfeita, e eu agora preciso dar uma melhorada nisso aí. Alguém talvez tenha que melhorar um pouquinho. Não, é inspirada por Deus, eu tenho aqui uma estabilidade, é permanente, aquilo que ela ensina será sempre assim. Agora, o apóstolo Paulo começa aqui, na nossa leitura, ele dizendo, você porém, falando a Timóteo, você porém. Esse porém é muito importante. Porém é o quê? É a chamada conjunção adversativa, isto é, uma palavrinha que une dois pensamentos em contraposição. Nós usamos porém, nós usamos mas e outras. Falamos algo, colocamos um porém no meio, porque nós vamos dizer algo que se contrapõe ao que dissemos antes. Então, tem um porém aqui, porque Paulo vem tratando com Timóteo o quê? Timóteo está pastoreando a igreja em Éfeso, e transparece, pelo que Paulo comenta, que há problemas naquela igreja, problemas com pessoas distorcendo as verdades do Evangelho. E Paulo cita no capítulo 2, inclusive, 2 líderes que certamente atuavam na igreja com ensino errado. Himeneu e Fileto, são citados por nome, inclusive, lá no capítulo 2. E Paulo fala antes, indica que há um ensino ali que não
fala da ressurreição histórica, mas como algo já acontecido, etc. Inclusive a ressurreição de Jesus Cristo. E no capítulo 3 ainda, nos textos anteriores, ele fala dos últimos dias, os homens dos últimos dias serão assim, assim, fala da corrupção moral. Então, diante da corrupção no mundo, mais particularmente da distorção, do ensino errado que penetra os campos do Senhor, é que o porém é importante. Tudo isso acontece, Timóteo. Todos esses caminhos errados acontecem, inclusive na igreja. Porém, você vai para o outro lado. Porém, você não vai entrar por aí. Porém, você vai ter outro tipo de conduta, convicção no seu coração. E aí vem a convicção das Escrituras suficientes. Timóteo, as Escrituras são estáveis, são inspiradas por Deus. As Escrituras não precisam e não podem ter inovações. A mensagem do Evangelho não deixa espaço para inovações. Cuidado quando se ouvir alguma coisa, algum pregador, hoje em dia tem muitos assim, que vem com alguma coisa espetacular que parece que achou na Bíblia que ninguém nunca viu antes. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Inovações, distorções. Bíblico, lê o texto bíblico, mas distorce o Evangelho. Cuidado com a corrupção da doutrina, a corrupção moral, etc. Então você, porém, não vai entrar por aí, Timóteo. Você vai ficar na estabilidade das Escrituras, na estabilidade do Evangelho de Jesus Cristo, na estabilidade da mensagem apostólica, na mensagem da Bíblia. Por isso que ele diz a Timóteo, então, o quê? No verso 14, permaneça nas coisas que você aprendeu. Você sabe de quem o aprendeu. Você sabe de quem o aprendeu. Nós vimos no verso 10 que ele diz o quê? Ele fala sobre o quê? O meu ensino. A carta que nós estamos lendo aqui, a Timóteo, é de um apóstolo, fundação da igreja. Jesus Cristo apontou os apóstolos e os enviou como guardiões e propagadores da verdade. A mensagem apostólica está até hoje ministrando a nós através da palavra. Permaneça então no que você aprendeu. A mensagem que você recebeu de mim, você sabe de quem o aprendeu. É verdade que vai envolver também o ensino que ele recebeu da sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, mas é principalmente a mensagem do apóstolo aqui, no singular, de quem o aprendeu. Mas ele aprendeu também desde criança as Sagradas Escrituras da sua casa. Lá em Atos capítulo 16, quando nós lemos sobre Paulo passar pela cidade de Timóteo, Paulo na sua segunda viagem missionária passa mais uma vez pela cidade de Timóteo, Listra, e Timóteo então se ajunta à equipe de Paulo e parte com ele para uma vida trabalhando com o apóstolo Paulo. Lá é dito que a mãe dele era judia, mas o pai era grego, isto é, não era judeu. O pai talvez podia até admirar a fé judaica, mas não professava. Mas a sua mãe e a sua avó professavam, e a mãe e a avó transmitiram a ele a fé a partir do Velho Testamento, que serve de base e indica o que é realizado em Cristo Jesus. E agora, o ensino apostólico faz exatamente isto, mostra como Jesus Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Interessante que ele diz lá no capítulo 1, verso 5, nós lemos, recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. E aqui temos a indicação que essas mulheres que professavam a fé judaica, conheciam apenas o Velho Testamento, quando o apóstolo Paulo passa pela cidade deles anunciando o Messias, o cumprimento do Velho Testamento, Jesus Cristo, morto e ressurreto, essas senhoras se convertem.
e então Timóteo também. Enfim, nós temos as Escrituras aqui como algo suficiente. E precisamos lembrar, em revelação, é inspirada por Deus, vem da boca de Deus, e como estabilidade para a minha vida e a sua. Posso crer nelas hoje, porque poderei crer também amanhã, depois de amanhã, e por todos os anos da minha vida. Não virá um anjo do céu dizendo, olha, agora não é bem assim, aumentou um pouquinho mais, diminuiu um pouco, etc. Não, estabilidade. E por isso a minha vida encontra estabilidade, porque as Escrituras, sendo suficientes, vindo da boca de Deus, são estáveis. É a mensagem de uma vez por todas. E por isso são suficientes para a redenção. Qual é o problema do ser humano? O ser humano não dá certo, não é verdade? Ele é espetacular, mas não dá certo. Ele é conflitante no seu íntimo consigo mesmo. Ele é conflitante com os outros à sua volta. Ele anda em alguns momentos de forma digna e elevada, mas é questão de tempo e ele então fracassa. E alguns andam nos caminhos errados declaradamente o tempo todo. Enfim, o que está errado com o ser humano? E se está errado algo com o ser humano, e ninguém pode negar isto, como é que se sai desse buraco? Como é que o ser humano sai daí? As Escrituras mostram o caminho seguro e o único caminho é a obra de Cristo. Aquele que morre pelo ser humano, numa morte que, de forma substitutiva, paga todo o pecado e possibilita a reconciliação com Deus e um novo dia. Então, esta palavra que é a palavra da redenção, palavra maravilhosa que Deus soprou para nós. Por isso diz o texto aqui, as Escrituras são capazes. As Sagradas Escrituras são capazes, no verso 15. E aí, Sagradas Escrituras está envolvendo o quê? O Velho Testamento e o Novo. O termo Escritura é um termo técnico, podemos assim dizer, na própria Escritura. Se referia ao Velho Testamento, mas encontramos no Novo sendo aplicados às cartas de Paulo e também às palavras de Jesus Cristo. O mesmo termo que era usado no judaísmo antes de Cristo para falar do Velho Testamento, é o termo também usado no Novo para falar do Velho e do Novo, isto é, da obra de Cristo, da mensagem de Cristo. As Sagradas Escrituras são capazes do quê, diz ele? De tornar sábio para a salvação, levar a sabedoria. Que sabedoria é esta? A sabedoria da salvação, de encontrar a redenção. Salvação é sair do perigo, da destruição, não é isto? Salvação. Então, desse caminho destrutivo que o ser humano vive, complicado, ele é resgatado através do Evangelho de Jesus Cristo. Note bem, sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, o Velho Testamento sozinho fica incompleto, porque ele fala do Messias, mas não tem a vinda do Messias. Ele precisa do novo. O velho se cumpre no novo. Por isso a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Não outra salvação, em mais ninguém, somente nele, em Cristo Jesus. Nos nossos dias, há uma pressão muito grande para a igreja abandonar essa exclusividade de Jesus Cristo como Salvador. Vai sendo negociada aí no mundo por muitas lideranças, uma religião onde há um sincretismo e todas são igualmente boas e válidas. Isto é totalmente contrário ao ensino das Escrituras. E quem entra por aí não está crendo na suficiência das Escrituras, não está afirmando a revelação dela, que só ela é. A Escritura é o sopro da boca de Deus, nossa estabilidade e o único caminho para a nossa redenção. Elas são capazes de tornar-nos sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. As religiões têm um outro caminho.
É o caminho das obras, isto é, das obras humanas, isto é, dos méritos humanos, morais, espirituais. Você precisa fazer isso, tem uma cartilha lá. O fundador da religião, a tradição da religião vai ensinar esse caminho. As Escrituras nos falam que não há caminho através do mérito humano. É mediante a fé em Cristo Jesus, a confiança, a dependência nele, em Cristo Jesus. É o evangelho, então, da graça, da misericórdia de Deus, e não da minha possibilidade e mérito, mas do descansar no Senhor. Aí estão as Escrituras na sua suficiência, na suficiência para a nossa redenção. Como que eu saio dessa situação? A Bíblia, em primeiro lugar, vai apontar qual é a situação. É o seu romper com Deus, a sua distância de Deus. Você precisa se voltar para Ele, mas você sendo culpado não pode. Mas Deus se volta em amor e graça em Jesus Cristo até o ponto de ir à cruz e possibilitar a sua volta a Deus em perdão, reconciliação com Ele eterna. Aí está a redenção apontada pelas Escrituras. Aí está a redenção, a salvação, de que forma nas Escrituras? Primeiramente, de forma clara. Basta ler apenas esta frase do apóstolo Paulo, você já sabe o que é. Não é algo que está escondido, misterioso, e precisamos ver certos códigos secretos. É muito claro. O sopro da boca de Deus não é dúbio, não é um nevoeiro, é muito claro. Como é que é a salvação? É claro, é só ler o Evangelho, é só ler o ensino apostólico. Só não conhece quem não quer. É claro que o coração rebelde, que é justamente o problema humano, que não quer se render, acha uma porção de explicações, inclusive o quê? Acho que a Bíblia é complicada, não dá para entender e tal. Adota esse caminho até de uma preguiça mental, na verdade para se proteger, porque não quer conhecer, é muito claro. Mas não é somente claro, a redenção aqui, a salvação é plena. Não é que Cristo nos salve em parte. A mensagem das Escrituras, na suficiência delas, nos traz esta redenção suficiente, que não deixa nada de fora. A morte de Cristo na cruz cobre toda a culpa humana, de todo pecador que arrependido se volta para Deus em Cristo. Então, não é uma redenção, uma salvação, esta em Cristo Jesus, que é plena e clara. E, finalmente, é garantida. Na mensagem das Escrituras, fala da obra de Deus em Cristo. Sendo uma obra de Deus, não é algo assim, olha, quem sabe vai dar. Hein? Talvez. Vamos ver. Continua firme aí. Pode ser que chega lá. Vamos tentar. Não é isto. Uma vez em Cristo é garantida a nossa salvação. Que mensagem maravilhosa, e não poderia ser diferente, porque as Escrituras que nos trazem essa mensagem de redenção são simplesmente o quê? Um sopro que sai da boca de Deus. Deus não poderia fazer diferente. E aí estão as suficiências das Escrituras diante de nós, esta revelação, nos dando essa estabilidade, essa redenção, e elas são suficientes para nosso aperfeiçoamento. Uma vez em Cristo, surge em nossas vidas o quê? A perfeição? Não. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer o quê? Escrevendo aos Filipenses, ou à igreja na cidade de Filipos, na Grécia. Lá na igreja de Filipos surgiu também ensinos distorcidos. Alguns começando a ensinar a perfeição dos crentes e que eles tinham chegado à perfeição. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Eu ainda não cheguei lá. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele já tem por volta de uns 30 anos, pelo menos, apostolado. 30 anos de apostolado, e ele diz o quê? Não cheguei lá ainda. Nós não somos salvos, meu irmão, minha irmã, nós não chegamos a essa redenção que as Escrituras nos trazem, porque nos tornamos perfeitos. Nós somos salvos pela misericórdia e graça de Deus na obra de Cristo. E nós continuamos salvos, é garantido, como eu já falei,
porque nós continuamos na dependência da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Mas há uma nova vida agora. E agora Deus começa a trabalhar na minha vida. E as Escrituras, da ministração do Espírito Santo, vai me moldando, me transformando à luz do caráter de Jesus Cristo. É uma obra contínua. É isto que no cristianismo, na teologia, é chamado de santificação. Num sentido, quando eu me converto, morro com Cristo, Cristo morreu a minha morte, nasço para a nova vida, agora não mais para viver a vontade do meu ego e do mundo, mas para viver na vontade de Deus. Nesse momento eu me tornei separado do mundo. Em que sentido? Perfeito? Não. No sentido que, se o mundo é orientado pelas ideias humanas contrárias a Deus, eu agora, na nova vida, sou orientado pela vontade de Deus. Mas é algo que Deus vai trabalhando na minha vida. Essa orientação é crescente, crescente, crescente. E aí, então, se de um lado eu me torno santo naquele momento, há um processo de santificação, que vai estar em mim, em você, em Cristo, a vida toda. A vida toda. E as Escrituras é esta grande ferramenta de Deus para isto. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que as Escrituras são úteis para o quê? Para o ensino, diz ele. Para o ensino, isto é, o educar nas verdades de Deus, para a repreensão. Então elas também atuam em minha vida e na sua como repreensão, isto é, como reprovação do erro, quando está em nossas vidas. As Escrituras fazem isto. Elas vêm com esta missão também negativa em nossas vidas. Há algo errado em sua vida. Você está em Cristo, você é salvo, isto não pertence à sua vida. As Escrituras corrigem. Mas diz ele aqui também, elas são úteis para o quê? Para a correção. E aí a ideia é o quê? Reorientar. Mudar de direção. Se corrige dizendo não é isto, então mostra é isto. Se diz não é por aí, mas também diz é por aqui. Ela repreende e corrige, reorienta, redireciona. E mais, ele coloca um quarto efeito aqui da utilidade das Escrituras. Elas são também úteis para a instrução. A instrução, paideia, na língua original, é a ideia de ensinar a virtude, a formação virtuosa. Isto era muito buscado tanto na cultura grega como na cultura romana, tanto durante o Império Grego, e aí do Império Grego passa para o Império Romano, entre os pensadores, esse conceito de instrução na virtude. Formar as pessoas na virtude, isto, claro, no entendimento humano dos filósofos. E agora o apóstolo Paulo está trazendo essa palavra para uma aplicação cristã, para a sabedoria em Cristo, da vida em Cristo. Então, as Escrituras, sopradas da boca de Deus, estáveis, elas me instruem, isto é, elas me formam nas virtudes, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E por isso que ele diz para a instrução, isto é, formação em virtude, instrução em justiça, isto é, não para minha justificação. Isto já foi feito por Cristo Jesus. Ele é a minha justificação. Ele morreu a minha morte e me declara, então, justo nas graças de Deus. Aqui, justiça no sentido da retidão de vida, uma vida reta, segundo a sabedoria, os princípios morais, espirituais da palavra de Deus. Enfim, a palavra de Deus, as Escrituras são suficientes no aperfeiçoar. Elas são úteis para tudo isto. E aí ele conclui com mais uma aplicação desse aperfeiçoamento, quando ele diz, no verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E essa expressão, homem de Deus, aplica-se primeiramente a Timóteo, pessoas na liderança da igreja, mas também a todos os cristãos, homem e mulher, todo aquele que nasceu de novo em Cristo, todo aquele que conheceu a redenção em Cristo. Então, é a palavra de Deus, esta que ensina, repreende, corrige, instrui. Ela vai fazer o quê? Vai nos tornar
aptos, isto é, habilitados. Aptos, habilitados, termos a capacidade, a condição, e mais, plenamente preparado, isto é, a ideia aqui é equipado, vamos ter as ferramentas, para toda boa obra. O que é boa obra? É fazermos a vontade de Deus, é agirmos, nos comportarmos, nossas ações, nossas palavras, segundo a vontade de Deus. Então, aqui veja que toda boa obra é consequente, e não causa, é para a boa obra. Não é a boa obra para que então, eu fazendo as boas obras, os meus méritos, eu possa ser ensinado, repreendido, e então ser instruído e chegar... Não, é a palavra de Deus suficiente para o meu aperfeiçoar, que me ensina, que me repreende, que me corrige, que me instrui na retidão, e então eu estou assim, apto e preparado para fazer, viver, pensar conforme a vontade de Deus. Aí estão as Escrituras. Como são suficientes, na verdade? Elas são suficientes na sua vida. Realmente são. Você pensa nas Escrituras como aquilo que realmente é a palavra de Deus. Você se interessa por elas, você procura estudá-las, crescer no conhecimento delas. Será que a nossa igreja é uma igreja realmente das Escrituras, no que nós fazemos, no que nós somos, em tudo? Quando se faz esses questionamentos entre crentes, em geral, há um retumbante sim. Mas, quanto mais eu vivo, eu noto que, entre se ter a teoria afirmada e fazer a teoria descer à prática, há uma distância que muitas vezes não se cumpre. Nós somos muito teóricos das verdades da fé em relação às Escrituras. Mas as nossas práticas, temos falado nos domingos sobre a igreja, o que é a igreja, e a Bíblia mente reger tudo o que nós fazemos e somos, e também reger o que eu sou pessoalmente, você é pessoalmente na nossa individualidade. Muito fácil ser um crente em Cristo Jesus, teórico. Precisamos então ir ao concreto de tudo isto, é muito concreto. Aqui está a palavra de Deus, não está escondida, não é algo que eu não posso ver, ela está aqui, a revelação aberta de Deus e acessível a todos nós. A questão é como é que essas Escrituras e a suficiência delas sejam traduzidas em uma vivência real, concreta, todos os dias, na nossa individualidade e em nós como igreja, em tudo o que nós fazemos. Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem. Ele responde isto, ele coloca isso para quem? Para Satanás, quando ele é tentado no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra do Senhor possa ser suficiente na sua vida. Vamos orar.